o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Evangelho de João, no capítulo 8, diz: Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo, e todo o povo achava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. E disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia tu, que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas próprias consciências, foram se retirando, um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Amém, irmão? Podeis sentar. Nós temos uma matéria gloriosa revelada pelo Espírito de Deus, uma matéria milenar, chamada simbologia. E esta matéria ela é impressionante. Nós temos que aplicar simbologia em tudo. O próprio Senhor Jesus falou por parábolas, né? A simbologia não é algo estático na Escritura, não é. Não é, aquilo ali simboliza isso. Não, aquilo ali, no momento, pode não simbolizar nada e virá a simbolizar no futuro. Às vezes Deus lança uma simbologia obviamente que ela é com antecedência, mas até que ela seja enquadrada, seja considerada simbologia, podem se passar 100 anos, 200, 300, 500, não, 1000. José tipifica Cristo? Tipifica. E antes que Cristo viesse ao mundo, José tipifica Cristo? Quanto tempo tem de José a Cristo? Quem é bom de história aí? Quase 2000 anos? Então quer dizer que quando José teve a vida dele, ele não tipificava Cristo. Então só foi tipificar Cristo 2000 anos depois. E eu pergunto, José tipifica Cristo? Com todas as letras, amém? Com todas as letras, mas é uma tipificação, uma simbologia que se dá com uma distância de 2000 anos. Então pode ser que hoje nós vamos encontrar o nosso retrato na Escritura mencionado lá em Gênesis. O que hoje nós estivermos vivendo aqui, o que hoje o mundo vive, pode estar tipificado ou pode estar enquadrado na simbologia de coisas vividas, ou profetizadas, ou vistas
ou sonhadas há milhares de anos atrás. Amém? Não há dúvida quanto a isso. Aqui nós temos que uma mulher pega em adultério, é levada diante de Jesus. Por quem? Por gente muito nobre. Aquilo ali foi uma armação. Aquela mulher estava presa, aquela mulher estava aprisionada, ela estava na cadeia de Israel. Quem tem mais para ser julgado aí? Não tinha lá o Caifás, não julgava? Qual é o próximo julgamento? Uma mulher pega em adultério. Uma mulher pega em adultério? Então não tem jeito. A lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Tem testemunha, tem prova. Ela foi pega no próprio ato adulterando. Foi o marido dela que a entregou. Ela foi pega no próprio ato adulterando. Então, a lei de Moisés diz que tem que ser apedrejada. Mas esse Galileu não vai mandar ninguém apedrejar uma mulher em praça pública. Pelo que eu tenho ouvido desse cara, ele não vai mandar apedrejar ninguém em praça pública. Então nós temos aqui a grande oportunidade de mostrar para o povo que ele é contra a lei de Moisés. Pegamos Deus, quero ver para onde Deus vai fugir agora. Ser humano é ridículo, né, irmão? Se o ser humano não se olhar no espelho e não ver que foi feito do pó e da cinza, ele vai se tornar cada vez mais ridículo. Mas e se ele não mandar apedrejar? Ora, se ele não mandar apedrejar, ele não vai mandar apedrejar. O povo todo, Israel, vai ver que não tem que seguir esse camarada. Não, mas se ele manda apedrejar, como é que fica? Ora, se ele mandar apedrejar, o povo vai ver que ele não é tão bonzinho. Ele é igual a nós. Mandou apedrejar a mulher, então ele é igual a nós. Pegamos ele não tem para onde fugir. Ou ele manda apedrejar, ou ele não manda apedrejar. Encerrou-se a história. Aí foi lá. Quem levou essa mulher? Guardas, escribas, gente da elite, gente que está ali em volta de Caifás. Não foi qualquer um, pega ali 2 pessoas qualquer do povo e leva lá até ele. Não, foi gente de elite a apresentar essa mulher. Quem essa mulher pode representar? Essa mulher pode representar a própria igreja, certo? Quando Jesus se manifesta na sua ressurreição, ele encontrou uma mulher. Como é que ela se chamava? Maria Madalena, que diz que ele tinha expulsado quantos demônios dela? 7 demônios. Aí aquela mulher ali representa quem? Na porta do túmulo? A igreja, porque era uma mulher resgatada de um ato horrendo. Então aquela mulher representava a igreja, os gentios. Israel era tido como nação santa, não era representado por uma mulher prostituta. Nós, igreja gentílica, nós somos representados pelas mulheres prostitutas, aquelas que estavam completamente desprezadas, sem a lei, e Jesus resgata. Então, Jesus diz para aquela mulher: mulher, vai e dize aos meus irmãos que eu ressuscitei. Quem são os irmãos de Jesus? Os judeus. E por que aquela mulher precisava, a gentílica, aquela que representa a igreja gentílica, precisava anunciar aos judeus que Jesus ressuscitou? Porque os judeus estavam crendo numa mentira que estão crendo até hoje, que roubaram o corpo dele. Então vai lá e diz aos meus irmãos. Quando ela falou, alguém acreditou? Em algum momento eles acreditaram na mulher? Nenhum momento. Quando que eles acreditaram na mulher? Quando viram com os próprios olhos. Nós vamos gritar a Israel, nós vamos clamar a Israel, nós vamos, Israel, ele vem, te conserta, mas eu sei que eles não vão me ouvir. Você sabe que eles não vão te ouvir, mas é projeto de Deus que a gente grite, que a gente anuncie, mesmo sabendo que eles não vão ouvir. A minha missão é gritar, mesmo sabendo que não vão me dar ouvidos. Essa é a minha missão. Mas ele virá.
Ele virá exatamente conforme nós estamos anunciando. Ele virá, ele vai rachar o Monte das Oliveiras. Ele vai fazer que a carne dos inimigos apodreça, os seus olhos saltem das suas órbitas. O sangue vai chegar ao freio dos cavalos no Vale do Armagedon, vai ser um horror. Serão 7 anos para sepultar todos os mortos. Nós estamos falando, estamos sendo ouvidos? Nem os nossos vizinhos estão nos ouvindo. Que dirá Israel, considerado um povo de dura cerviz e obstinado de coração? Que dirá eles? Mas a nossa missão não é ser ouvido, nossa missão é gritar. Quem estiver ouvindo ou não ouvindo é problema de cada um. Eu tenho uma missão, sair gritando, sair falando, faço vídeo, lanço pregação e vamos tocando o barco na direção do que Deus nos manda fazer, mesmo sabendo que não terá aquele resultado mais agradável, porque a palavra de Deus não somente salva, mas ela também condena. Então quem crê será salvo e quem não crê será condenado. Então Jesus diz para aquela mulher: vai e diz aos meus irmãos que eu ressuscitei e vou encontrar com eles lá no monte que eu lhes designei. Essa mulher aqui também tem as características próprias da simbologia da nação, da igreja: adultério, digna de morte, mas Jesus mostra o seu resgate pela igreja, um resgate tão tremendo. Aquela mulher em nenhum momento disse: mas Senhor, eles estão me acusando injustamente, eu não fiz nada disso. Ou então, não é bem assim. Ou então, eu fiz, mas eu fiz, sabe por que eu fiz? Condicionada, ou sem opção, ou etc. Não, ela não se justifica. Por isso ela foi resgatada. Só é resgatado quem reconhece o seu pecado. Só é resgatado quem reconhece o seu delito. Só é resgatado quem assume os seus erros. Falei e errei. Ah, é? Então tu tem misericórdia. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não adianta querer encobrir. Não adianta querer esconder. Quanto mais tempo esconde, quanto mais tempo encobre, às vezes vai tocando a vida, acha que está tudo bem, no mar de rosa, daqui a pouco, bruft, cai numa cova. Irmão, não existe pecado esquecido. Ah, pastor, mas a Bíblia não diz que Deus lança os nossos pecados na profundeza do mar e deles não mais se lembra? Pois é, eu vou dizer, não existe pecado esquecido, exceto se ele tiver sido confessado. Pecado confessado é pecado esquecido, mas se não confessou, tem um fantasma te perseguindo todos os dias, por onde quer que você vá, tem uma sombra indo atrás de você, esperando a hora de te derrubar. Onde está a força do diabo? Nos meus pecados, nos meus erros. A força do diabo se resume nos meus erros. Ele só consegue agir nos meus erros, porque a ação do diabo é uma ação de justiça. Muita gente está achando que, o diabo fazendo a festa por aí, está fazendo a festa, sabe por quê que ele está fazendo a festa? Porque ele tem direito de fazer a festa, ele tem porta aberta para entrar. Senão ele não faria, irmão. Existe um Deus injusto? Não. Eu vou tocar na vida de Jó. Vai, toca para tu ver se eu não te fulmino. Então o Senhor deixa eu tocar na vida dele. Eu deixo, eu permito. Assim é com todo mundo, meu irmão. Existe uma questão legal no mundo espiritual. Quando as pessoas estão longe de Deus, elas estão à mercê das trevas. Quando a pessoa está entregando os seus ouvidos aos projetos do inimigo, sua língua aos projetos do inimigo, suas atitudes aos projetos do inimigo, a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Quando o ser humano está se
entregando a este projeto, ele se transforma num instrumento do diabo. Instrumento do diabo, o diabo manuseia do jeito que quer. Instrumento de Deus, Deus manuseia do jeito que quer. Não é assim que você faz com a sua batedeira na hora que está fazendo bolo? Não é assim que você usa a sua faca do jeito que você quer? Os instrumentos que pertencem àqueles, estes usam do jeito que querem. Então, quem se predispõe ao serviço do inimigo, as obras dele, as obras da carne, esse é usado pelo diabo. Aí o diabo carrega um para o homossexualismo, outro para a prostituição, outro para roubar. Onde já se viu? Hoje nós temos aí, no bairro de Santo Cristo, temos meninos de 13 anos andando com rifle na mão. Mas alguns deles eu conheço a história. E eu vejo que o diabo entrou ali porque tinha porta para ele entrar. Ele não cometeu uma injustiça. Irmão, vou te dizer uma coisa. O diabo não comete injustiça. Sabe por quê? Porque todos os passos do diabo só existem se forem permitidos por Deus. O diabo não comete injustiça quando ele age contra os seres humanos. O que diz a Escritura? Porque não receberam o amor da verdade para serem salvos, Deus lhes permitirá a operação do erro e do engano. Quando o diabo age, não é injustiça. Quando o ser humano se redime, Deus vai e o resgata. Mas se ele não se redimir, o diabo massacra. E isto não é injusto. Se Deus não quisesse que o diabo operasse sobre a terra, desde a sua rebelião, ele não teria deixado nem o diabo pisar no Éden. Ele deixou porque ele tem projeto com o diabo sobre a terra. Digo mais, se o diabo não tivesse se rebelado, ainda assim, Deus teria suscitado alguma coisa para provar os seres humanos, para provar se eles o amam, para provar se eles cultivam dignidade, honra e caráter, e se são dignos de herdar a glória do Todo-Poderoso. Mas sem ser provado, ninguém jamais ficará dentro do reino de Deus. Todos os anjos foram provados, inclusive na rebelião de Lúcifer. O Senhor Jesus foi provado, e diz a Escritura que ele aprendeu a obediência, a submissão, pelaquilo que ele padeceu. Padecimento é coisa séria, não é um sofrimentozinho não. Padecer é uma expressão bem mais forte. Então, essa mulher aqui representa uma igreja, e vamos ver a situação que acontece com essa igreja. Ele vem, ele desce do monte e vai para o arredor do templo. No verso 3, os escribas e fariseus, não estamos falando de qualquer um, estamos falando de escribas e fariseus, a classe, trouxeram até ele uma mulher surpreendida, ou seja, foi pega no próprio ato, em adultério, forçaram-na a ficar em pé no meio de todos, e disseram: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a este respeito? Ou seja, irmão, segundo a lei, nós deveríamos ser mortos. Qual o remédio? Não tem remédio. Não tem remédio. Já existia uma lei. Então acabou. Se existia uma lei e eu quebrei esta lei, eu estou condenado. E cadê o meu escape? Não existe escape. Eu quebrei a lei diz que eu tenho que morrer. Porém, o que dizia a lei? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, se eu não vou morrer, alguém tem que morrer no meu lugar, mas a lei tem que ser satisfeita com o derramamento do sangue. Jesus fez o milagre. Jesus fez o impossível. Livrou aquela mulher da morte antes mesmo de morrer por ela. Ele ia morrer por ela depois e já estava livrando. Tem coisas que só Jesus faz.
Só esse Deus tremendo, essa onisciência gloriosíssima. Eu estou para morrer por aquela mulher ali, então eu vou livrar ela agora. A lei é minha, eu criei a lei, eu determino todas as coisas. Então Jesus foi lá na lei e disse: não, vocês estão plenamente corretos, essa mulher tem que morrer mesmo, mas atira a primeira pedra o que tiver sem pecado. Estancou todo mundo. Então, peraí, tivesse sem pecado? Peraí, a lei diz que todos pecaram, né? Então, se eu disser que estou sem pecado, caramba, eu posso provocar a ira de Deus. Eu pergunto: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Eu já verifiquei algumas versões e elas conferem nesse edito: aquele que dentre vós estiver sem pecado. Eu te pergunto, irmão, você aí, nessa hora, você está com pecado ou você está sem pecado? Você está sem pecado. Se é que todos os teus delitos foram confessados e remidos no sangue de Cristo, você está sem pecado. Então você poderia pegar a pedra e atirar. Não, peraí, eu sou remido e lavado no sangue de Cristo, não tem pecado me acusando não. Ela pecou, ela é digna de morte, lá vai pedrada. Por que eles não fizeram a mesma coisa? Porque eles não estavam sem pecado. E diz aqui a Escritura que, a começar pelos mais velhos, os mais sábios, os mais instruídos, os mais, foi cada um sendo acusado como? Pela própria consciência. Aqui João escreve: pela própria consciência eles foram acusados. Tem mais, esse texto aqui provavelmente não foi escrito por João. Esse texto aqui não foi escrito por João, ele foi acrescentado depois no Evangelho de João. Obviamente foi outra pessoa que escreveu. Então, eles foram acusados pela própria consciência, de que, não, eu não posso, caramba, de manhã mesmo eu já pisei na bola. Poxa, na mesa do meu café eu já fiz besteira, já falei o que não devia. O Espírito Santo mostrou a todos eles que eles eram piores do que aquela mulher. Eles saíram daquele cenário e continuaram arrastando os seus pecados. A mulher saiu do cenário livre, leve, solta, com uma palavra poderosa de Jesus: eu também não te condeno, vai e não peques mais. E aquela mulher é uma igreja realmente. E o detalhe interessante é que ela é posta no meio de um cenário, no meio de um mundo para ser observado. E a respeito do que somos nós, igreja do Deus vivo, remidos e lavados no seu sangue, por mais que o mundo busque argumentos e condições e subterfúgios para nos acusar dos nossos delitos e pecados, eles têm que se defrontar com o sangue de Cristo, e eles veem todas as suas acusações frustradas, porque nós somos santos, nós somos superiores à sociedade, nós temos um caráter, uma moral que ninguém na nossa vizinhança tem. Se tivéssemos autorização para botar o dedo na cara dos outros, colocaríamos, porque somos limpos, não devemos nada a ninguém, não tem ninguém que pode bater na nossa porta e dizer que nós cometemos uma injustiça, não tem ninguém que pode bater na nossa porta e dizer que nós defraudamos o seu patrimônio, que atiramos pedra contra as suas conquistas. Somos santos, sem mancha, na cobertura do sangue do nosso Cristo. Mas essa palavra te exalta ou esta palavra te acusa? Jesus pode liberar todo mundo para bater na tua porta, que quando bater na tua porta, que você abrir, que a pessoa te vê, vai dizer assim: ah, desculpa, eu trazia uma acusação aqui, mas não é contra você, bati na porta errada. Ou então, vão bater na tua porta, e quando você abrir, a pessoa vai dizer logo: é você mesmo.
Igreja que restaura tem que ser igreja restaurada. Igreja que prega santidade tem que ser igreja santa. Igreja que quer desfazer as obras do diabo não tem que ter obras do diabo em si. Somos a luz do mundo, somos o sal da terra, somos o chicote da sociedade, somos o chicote do planeta Terra, meu irmão. Um chicote defeituoso não dá certo, tem que estar limpo, cristalino. E aí diz, escriba aos fariseus, essa mulher foi surpreendida e forçaram-na a ficar em pé no meio deles. Jesus disse, eles disseram, mestre, foi flagrante adultério. Verso 5, assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, que dizes a este respeito? E eles estavam ali para prová-lo. O que acontece? Tem um detalhe aqui, que Jesus só vai se manifestar devido ao quê? A insistência deles. Sabe, irmão, deixa o Espírito Santo agir contigo. Põe a tua inteligência e sabedoria de lado, porque inteligência e sabedoria só funcionam debaixo da batuta do maestro chamado Espírito Santo. Todos os seres humanos são inteligentes, e apesar das suas inteligências, eles são classificados como loucos. Então, cuidado, tenha paciência com as suas ações e atitudes. Para, pensa, eleva os pensamentos ao alto. Não recebeu nada? Vai tomar um refrigerante, vai beber uma água, vai passear, vai dar uma volta, porque Deus só fala na hora que Ele quiser falar. Ele só fala na hora que Ele julga preciso falar. Deus não tem precipitação, porque Ele é quem muda os tempos e as estações. Se Ele quiser parar o universo, Ele para e nós não vamos nem perceber que parou. Eles foram lá e eles só iam desenvolver a ação deles depois de quê? Depois da resposta de Jesus. Mestre, assim, Jesus pegou, olhou para eles, voltou, sentou no chão, ficou brincando ali no chão, escrevendo no chão. Mas mestre, tu não vai dizer nada. Estão dependendo de mim? Jesus continuou escrevendo lá no chão. Eles não foram lá para prová-lo? Eles não foram lá para tentá-lo? Ele ficou escrevendo. Mas mestre, é ato de adultério. Olha os testemunhas. Tu não vai dizer nada e tal. Jesus já tem a resposta. Irmão, não tenha pressa de falar. Aprenda a ter a graça, o domínio do Espírito Santo. Já houve casos aqui nesse ministério que eu fui pressionado. Irmão, pressionado é entre aspas, porque aqui no ministério quem manda sou eu, né? Aqui quem manda sou eu, mas eu fui pressionado. E aí tu não vai fazer nada? Não. Mas por que tu não vai fazer nada? Porque Deus não me mandou fazer nada. Mas tem que ser feita alguma coisa. Então não é comigo, quem quiser que faça, eu não vou fazer. Mas não vê o lógico, não vê o óbvio, não vê isso, não vê aquilo. Eu digo assim, vi isso tudo muito antes de você. Mas entre eu ver que uma ponte vai cair e receber a direção para ir lá escorar, são duas coisas diferentes. Não é porque Deus me mostra alguma coisa que está me mandando fazer outra. Então, irmão, não aceita pressão. Mestre, aí, o que tu dizes? E desde quando nós estamos aqui, irmão, para dar resposta às pessoas na hora que eles querem? Servimos a homens por acaso ou servimos a Deus? Homens nos dizem a hora que vamos falar? Homens nos dizem a hora que vamos agir? Agiremos e falaremos tudo aquilo e na hora que o nosso Deus o quiser. Tem que ser assim. Se não for assim, irmão, você se torna um escravo dos homens. Quantas pessoas já telefonaram para cá? Pastor,
Aqui é fulano de tal que está falando, né? Nós temos muitos ouvintes da rádio e tal, pessoas que recebem CD, ouvem a mensagem, aí ligam para cá, e pastor, que eu ouvi a mensagem, não sei, eu estou passando por problema, eu queria que o pastor orasse por mim pelo telefone, que eu tenho certeza que o pastor orando, Deus vai operar na minha vida. Irmão, desculpa, mas eu não oro por telefone. Mas o pastor está me negando uma oração. Irmão, dá licença, eu estou ocupado. Eu oro a hora que eu quiser, por quem eu quiser. Ninguém me diz que hora que eu vou orar. Eu não sou servo de homens, eu sou servo de Deus. Isso se comprova quando eu dou a primeira retrucada. Irmão, eu não oro por telefone. Irmão, eu oro por telefone, mas não por qualquer um. Eu oro por telefone quando eu sinto o mover do Espírito para orar pelo telefone. Agora tem gente que determina o que vai ser feito e quer me incluir. Não, eu vou lá para ter uma oração pelo telefone. Está me incluindo nos seus planos. Eu só entro nos planos feitos por Deus, não entro em planos feitos por homens. Assim você tem que ser, irmão. Cuidado. Poxa, você é servo do Deus vivo, né? Você é crente. Vamos lá, vamos a lugar nenhum. Eu só vou aonde o meu Deus me manda ir. Mas você não é crente? Você não tem poder? Sou crente, tenho poder, piso na cabeça do diabo, mas só piso quando Jesus me manda pisar. Senão tu vira um escravo de homens. Já viu alguns ministérios que tem por aí? Pastor, fazer uma visita ali. Pastor, fazer uma visita aqui. Pastor, fazer uma visita não sei aonde. Aí o pastor chega na igreja. Irmão, desculpa aí, hoje eu nem pude parar para abrir a Bíblia. Tive que fazer 6 visitas, irmãos, nas ovelhas. Estou aqui cansado e tal. E é assim que tu vem cultuar a Deus? Tem alguma coisa errada nisso aí. Se tu não está em condições de ir para trás de um púlpito, desce e deixa Deus botar outro. Agora fica por aí dando uma de almofadinha de casa em casa e depois vem querer dizer que isso é grandioso, que eu visitei 10 lares, meu irmão. Só tem glória naquilo que Deus nos manda realizar. Se Deus disser assim, vai para a rede tomar suco de laranja e ouvir música, eu vou chegar aqui, irmãos, eu passei o dia inteiro na rede, tomando suco de laranja e ouvindo música, foi glorioso, porque Deus mandou. Esse negócio de mostrar trabalho que Deus não mandou realizar, isso é palhaçada. Que nem um bando de irmãos que tem por aí. Irmão, que eu fui fazer a visita lá no presídio, irmão, quem te mandou ir no presídio? Não, irmão, mas a Bíblia não diz que nós temos que ir. Irmão, não quero saber o que a Bíblia diz, eu quero te dizer quem te mandou ir no presídio. Me dá uma prova que Deus te mandou entrar no presídio. Não, que eu fui fazer visita no hospital, tá, Deus te mandou ir lá no hospital? Me diz um sonho, você teve um sonho? Não. Você teve uma visão? Não. Algum profeta apareceu? Não. Deus falou contigo? Não, então para de palhaçada, está indo no hospital para quê? Se ninguém te mandou ir lá. Não somos servos de homens e não fazemos obras para aparecer diante de homens. Somos servos do Deus vivo e é aquilo que Ele nos manda será feito. Não temos compromisso com homens, nosso compromisso é com Deus. Os homens desfrutam disso, mas o nosso compromisso é com Deus. Eu não estou aqui para testemunhar para homens, estou aqui para testemunhar para Deus. Jesus falou assim, vocês serão as minhas testemunhas, vocês serão os meus mártires. Eu não sou testemunha para os homens, nem sou mártir dos homens, sou mártir de Deus. E Jesus está ali tranquilão, não é dele. Vocês querem a minha resposta? Então espera aí que eu vou tomar um café. Mas peraí, a situação é emergente. Que nada, não tem nada de emergente. Quando Deus está no controle, meu irmão, não tem nada de emergente. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. E não vou lá dou como o mundo. Como é que é as coisas do mundo?
As coisas do mundo, meu irmão, é horário britânico, é no relógio, é no tempo, é no combustível, é na noite, é no dia. A noite vai cair, o dia vai nascer. Isso é o mundo. Mas quando o projeto é de Deus, não faz diferença se é sol, se é chuva, se é noite, se é dia, porque Ele é o que domina sobre o globo da terra. Ele tem todas as coisas na palma da sua mão e nós somos como gafanhotos. Aí ele diz, verso 6, eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa do que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Novamente, inclinou-se e escrevia na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram retirando-se, um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Repara que o escritor diz, começando pelos mais velhos até o último. Por que o escritor frisa, começando pelos mais velhos até o último? E alguns dizem, começando pelos mais velhos, alguma versão, até os mais novos. Os mais novos para a gente, nós imaginaríamos crianças, adolescentes. Pois bem, todos sentiram o peso do pecado sobre as suas vidas. O mundo está condenado, o mundo jaz no maligno, todos eles sentiram o peso, e mesmo os jovens, os mais jovens, eu posso imaginar ali, pessoas de 11 anos, para serem contados nessa lista aqui, pessoas de 11, 12 anos, já sentindo terrivelmente o peso do pecado sobre as suas vidas, e afastaram-se também. Nenhuma criancinha pegou a pedra para jogar contra a mulher, ou seja, não há ninguém lá no mundo com autoridade para estender o dedo na direção da igreja. Igreja somos nós, cada um de nós, não é templo. Não há ninguém lá fora que possa me acusar. Todo que se levantar contra mim, a Escritura diz, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Tem alguém te acusando? Alguém já te acusou com uma seta e você cravou 500 no peito dele? Ou você aceitou a acusação? Ou a acusação te feriu? Se a acusação te feriu, você não é igreja. Porque a igreja não sofre acusação do mundo. Igreja é santa, imaculada, está acima, anda no mover do Espírito. Como diz aquele ditado popular, né? Que vem de baixo não me atinge. Então, irmão, retiraram-se até os mais novos. Imagina, eu gosto daqueles filmes, né? Aqueles filmes que encenam Jesus, aí mostra Jesus ali, mostra um monte de gente velha, uns já até arrastando a perna de pedra na mão, e as criancinhas também, vai lá, pega algumas pedras e se aproxima da mulher, e as crianças ficam assim com aquela sobrancelha de cara de irritada, doida para jogar pedra, e vê que daqui a pouco Jesus diz assim, aquele que tem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí os mais velhos olham assim assustados, aí largam as pedras, aí vão se arrastando de volta para o seu canto. As crianças veem que estão ficando sozinhas, larga a pedra também, vai embora. Você tem ideia de quem somos nós?
Você tem ideia de qual é o projeto de Deus com a sua vida? Você tem ideia que Deus quer te fazer brilhar de tal maneira que atrai a atenção de todos para você, e por mais que queiram te destruir, ninguém consegue. Jesus está sempre dizendo: não, eu estou contigo, eu te livro das pedradas, eu te livro dos dardos inflamados do maligno, eu te livro das investidas das trevas, eu te livro dos abismos, eu te livro das profundidades, das alturas, da largura, eu te livro de tudo. Tu és meu, remido no meu sangue. Entenda o valor do que é isso, irmão. Quando você entender o valor do que é isso, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Quem quiser sabedoria e verdade virá até você. E quem não quer sabedoria e verdade vai dizer assim: eu odeio aquele irmão. Porque é isso que está escrito: Pai, eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou. O mundo, quem quiser sair do mundo, virá até você. E quem não quiser sair do mundo, vai te odiar e vai desejar pegar na alça do teu caixão. Mas a ironia do destino diz que você, de longe, contemplará o cortejo dos mortos. É assim que será? Sem dúvida que é assim que será. É hora de nós zombarmos da morte, irmão. É hora não, já passou, mas ainda há tempo de se recuperar. Você tem que demonstrar para esse mundo quem é você em Cristo Jesus. A fé que você tem. E a bala perdida? Para quem? Não, irmão, o perigo. Perigo? Eu não sei o que é perigo. Não, porque os bandidos estão se proliferando. Bandido? Todo dia eu vejo os anjos. Cadê os bandidos? Não, porque o reino das trevas. Reino de quem? Enquanto estão falando em reino das trevas, meu irmão, eu estou sabendo que é ser participante do reino da luz. Enquanto estão falando em diabo, eu estou sabendo que é andar com Jesus. Você tem que demonstrar a diferença do que há na sua vida pela remissão e o resgate de Cristo Jesus. O mundo está em trevas, em tormento, o mundo está louco, mas você tem que demonstrar um ânimo completamente diferente. As pessoas estão dizendo por aí: está mal as coisas, está terrível. Você diz assim: não, eu tenho andado de fé em fé e glória em glória. Porque a minha casa está passando dificuldade. Não, a minha em Cristo Jesus não está. Ele tem dado o pão enquanto eu durmo. De manhã é só sentar à mesa. É isso que a Bíblia diz? Se é isso que a Bíblia diz, é assim que tem que ser. Se não for assim, irmão, se essa é uma promessa feita à igreja e você não está desfrutando isso, você não está sendo igreja. É óbvio. Ou então Jesus é um mentiroso. Seja todo homem mentiroso, Deus, porém, sempre verdadeiro. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. Assim lhe disse Jesus: eu também não te condeno. Podes ir. E ela foi andando. Quando ela foi andando, Jesus disse: ei, você aí. Psiu. Ela parou, olhou para trás e ele disse: vai e não peques mais. Já tentaram te apedrejar? Já quiseram acabar contigo? As chamas vieram te destruir? As águas te aniquilarem? O Senhor levantou a sua voz? A terra se derreteu? O Senhor dos exércitos foi contigo? A sua vara, seu cajado te consolou? Ele te chamou, ele te colocou a tua destra sobre ti e disse assim: levanta, vai em paz. Vai em paz. Duvido no que aquela mulher não deve ter se transformado. Ela estava para morrer e um estranho deu-lhe a vida, e depois ela ouviu quem era aquele estranho.
Uma mulher dessa, depois que ouviu falar que depois de morto Jesus ressuscitava, ela disse simplesmente o seguinte: creio e aposto a minha vida, porque Ele também ressuscitou a mim. Amém, meu irmão? Ela não estava morta lá no delito dela, ela não ia ser aniquilada. Ele não ressuscitou essa mulher. Só pode reinar com Cristo aquele que for a sua semelhança, a um servo cabeceiro igual ao seu Senhor Jesus Cristo, para declarar: todo o poder me é dado nos céus e da terra. Ele morreu e ressuscitou. A sua igreja é igualzinha. Se não morrermos e ressuscitarmos, nunca diremos: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Pastor, isso não é uma utopia? Não, meu irmão, não é utopia. Eu oro e abalo as regiões celestes. Quando eu oro, o diabo sai correndo, demônios não sabem aonde se esconder. Porque todo o poder me é dado também nos céus e na terra. Jesus disse assim: naquele dia vocês vão entender uma coisa: eu estou em vocês, vocês estão em mim. Pede o que quiserem e será feito. Mas cada um vai andar segundo a fé que alcançou. Qual o limite da sua oração? Muito simples, é o limite da sua fé. Você acredita que pode ter uma oração que seja ouvida pelo teu vizinho? E se você orar por alguém que mora lá no Japão, vai ser ouvido do mesmo jeito? Depende de você. A oração é a mesma e o Deus é o mesmo. O Espírito é o mesmo. O que muda é a fé. A sua fé diz que Deus te atende até o muro do teu vizinho, ou a sua fé diz que Deus te atende sobre todo o globo terrestre? Pode ser que tenha alguém aqui com a fé de Gideão para ir para uma guerra porque vê um exército, vai para uma guerra porque vê um anjo. Pode ser alguém aqui que seja que nem Moisés, que tenha fé porque vê a sarça queimando e ouve a voz. Pode ser, cada um tem o seu motivo, mas pode ser alguém que diga assim: sol, detente em Gibeon, lua, no vale de Ajalon, não se mexe. E diz a Escritura: nunca tal houve um dia tão grande em que Deus parou o universo ouvindo a voz de um homem. A fé não tem limite. Quem tem fé é invencível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mulher, onde estão os teus acusadores? Tem alguém te condenando, meu irmão? Vamos apagar os nossos erros de tal maneira que aquele que se levantar contra nós seja condenado pelo nosso Deus, que é justo, que é íntegro. Agora, não espere por justiça, irmão, se você não anda em justiça. Ou melhor, não clame por justiça se você não anda em justiça, porque o alvo de Deus será você. Já teve uma pessoa aqui, um grupinho que passou aqui pelo ministério, e esse grupo: pastor, estou clamando por justiça. Pastor, estou clamando para Deus fazer justiça nessa causa. E eu dizia assim: coitado desse cabra, quando Deus fizer justiça, ele está ferrado. Não deu outra. Deus fez justiça e ele se ferrou. Que papo é esse, meu irmão, de clamar por justiça e dando uma de Beto sem braço, dando uma de inocente, fazendo de conta que eu não sei dos meus delitos, que eu não sei dos meus erros? Por acaso eu sou uma mula, eu sou um cachorro, eu sou um corvo, eu sou uma águia, eu sou um animal que não reconhece as minhas próprias atitudes? Que justiça é essa que eu clamo? Dando uma de inocente, eu estou certo por quê? Porque eu digo que eu estou certo. Eu só estou certo quando o Espírito Santo diz que eu estou certo, e estar certo é fazer o que ele diz que é certo, não o que eu acho que é certo. Eu quero justiça,
Mas antes de clamar por justiça, eu tenho que me olhar no espelho. Se tem mancha nas minhas vestes, ao invés de clamar por justiça, eu tenho que clamar por misericórdia. Até aqui nos tem ajudado o Senhor.